Olá, boa Aê! tarde. Como é que vai? E Tudo aí, bem? Pieta, tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, pessoal, tudo bom? Como é que você tá? Ó, primeiro é um prazer estar te recebendo aqui, né? É especial o Dia dos Pais, domingo aí, né? Dia dos Pais. Obviamente, a gente não poderia parar de falar com o papaizão, que é você, que é o Duda Nagli, de verdade. Você dá um show de paternidade com a Zoe. Eu tava agora há pouco acompanhando seus stories com a Zoe, que roubou seu óculos de natação. Maravilhosa. Então, assim, Ela cismou com parabéns. esse óculos de natação aí, muito Tava engraçado. linda, lindíssima. Parabéns pelo seu papel de paizão. A gente com certeza deveria te chamar para conversar com a gente sobre esse assunto. E obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Ó, botei um monte de foto da Zoe aqui atrás, ó, na prateleira para aparecer. Boa! Bem paizão Mas é mesmo. muito bom, exatamente. Eu gosto muito de estar com ela, assim, sabe? Eu acredito muito nessa paternidade por presença, né? Sim, A Saki fica brincando, não basta ser mãe, tem que estar mãe, tem é, que estar presente e tal. Essa tem, palavra tá na moda também, né? Essa tá certo. perspectiva, assim. E como é que tá a E, quarentena aí de vocês? Como é que tá acontecendo? Porque vocês estão em família, né? Todo mundo olha, junto. sim. Então, eu acho que eu estou respondendo direto isso, que eu acho que faz todo sentido, que é, para mim, essa quarentena, essa parte da quarentena é a prova de que tudo tem um lado bom. Sim, Porque, claro que a gente ficou com a vida profissional muito mexida, abalada, essa preocupação com a saúde de todos os familiares, com a nossa saúde, todo mundo sem saber o que vai acontecer com o mundo, o que vai acontecer com a gente, todos sim. os perigos e tal. Só que poder acompanhar de pertinho o crescimento da minha filha nessa fase tão importante, porque ela é outro bebê do início da quarentena até agora. Ela transformou muito, ela evoluiu muito. E nessa fase, eu acho que em todas, mas nessa fase, é, é um crescimento exponencial incrível, porque a partir do momento que ela começa a falar, ela começa a combinar todos os fonemas, ela começa a entender melhor tudo que é dito. É a parte Então, do cada. desenvolvimento, né? Exatamente. Aí ela vai evoluindo, vai mudando de perspectiva, assim, de ponto de vista o tempo todo. E é muito bom poder estar perto, assim. Eu, Então, é a eu vi prova até de que que eu vi até que ela aprendeu a falar seu nome. Duda, não é isso? Duda, Duda, Duda! Isso aí, aí Fofa. eu não tinha visto ainda, nunca tinha visto. A primeira vez que eu vi foi pelo Instagram. Mesmo estando tão perto assim, às Aham. vezes as transformações são tão rápidas que você não consegue presenciar. A primeira vez que eu vi ela falando meu nome foi pelo Instagram, que essa fez um stories. Aí na hora eu me passa esses stories, pelo amor de Deus, eu preciso disso. Vou Eu favorito. fiquei, eu ouvi, eu acho que eu ouvi esse videozinho, o vídeo deve ter uns 13 segundos, sei lá, não, acho que tem 8 segundos. Eu ouvi isso umas 7.834 vezes, assim, sabe? E ainda A minha ouve, mãe é a mesma coisa. e ainda ouve O meu você cunhado, falando ele só alto olha seu pra mim, ele, nome. Duda, Duda, Duda! O meu cunhado não consegue mais me chamar de Duda, normal, assim. Tem que imitar a Zoe É falando muito Duda, Duda, bom. Duda. Isso é bom, porque tenho falado com a galera, né, que eu tenho entrevistado, que assim, a gente fala, ai, quarentena realmente é uma coisa muito ruim, se é que dá pra tirar algo bom, né, desse isolamento social, mas de fato a gente tem essa parte boa de estar com a família, porque numa correria danada, a gente nunca tá em casa, a gente sempre chega, sei lá, em casa à noite, aí vocês, né, que são artistas, viajam muito pra fazer trabalho, vivem nesse lance de Uhum. bate e volta, e eu acredito que realmente seja um tempinho bom pra você ter esse crescimento, tanto com a Zoe e também no relacionamento com a Sá, né? Enfim, ter esse laço assim a mais com a família. Exatamente. Mas outro dia eu ouvi uma pessoa corrigindo essa expressão que eu não tinha realmente me ligado. A gente fica, o distanciamento social, o distanciamento social. Só que o distanciamento não é social, tanto que a gente está aqui interagindo socialmente com as novas tecnologias, né? Sim, verdade. Então é um distanciamento físico, Físico. mas a parte social ela se reinventou muito rápido. Tanto que eu lembro que eu entrava no Instagram aqui, a quantidade de live, eu queria ver stories normal sem ser ao vivo, a quantidade Muito. de live, eu sigo muita gente, eu sigo, sei lá, 4.000 pessoas, eu gosto de seguir todo mundo. Então, eu vou passando, era só live, 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 live. Tinha uns momentos de pico, assim, que eu não sei como é que a internet não caiu, assim, de tanta. O Netflix ficava horas pensando ali, você clicava no Netflix, ficava loading, 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 porque devia ter muita gente O assistindo pessoal começou a se e reinventar, interagindo. né? Se reinventando agora Exatamente. num novo mundo, digamos assim, né? E você tá pirando na quarentena, Duda, ou não? Ou tá muito tranquilo? Teve esse momento Olha, de pirar na quarentena?
Ah, eu pirei um pouquinho, principalmente no começo, porque quando as coisas começaram a ficar mais sérias, eu estava viajando, eu estava na Califórnia. E a Califórnia estava, tipo, uma semana à frente do Brasil, no sentido de precauções das pessoas. Então, eu fui acompanhando os supermercados lá de Los Angeles. Primeiro faltou papel higiênico, depois era papel higiênico e papel toalha e água sem gás. Depois, água com gás também acabou. Quando a água com gás acaba é porque o povo tá tenso mesmo, né? O papel higiênico, até hoje eu não entendi o que aconteceu, porque as pessoas compraram tanto papel higiênico. Mas tá tudo normal agora, a gente tá tranquilo. É pra botar álcool em gel, mas tudo bem, tá tudo tranquilo. O álcool em gel virou, sei lá, uísque 18 anos nesse começo, né? E o papel higiênico, sei lá, as pessoas com carrinho com, sei lá, todo mundo comprando 12 pacotes de papel higiênico. Então, quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei no penúltimo voo da American Airlines antes de fecharem totalmente os voos internacionais. Então, eu dei uma sorte, porque eu nem precisei mudar meu voo. Eu já estava naquele voo mesmo. E aí eu cheguei do aeroporto direto para casa, fiquei trancado em casa, sei lá, 3 meses, assim. E foi uma experiência bem intensa. No começo eu fiquei realmente muito preocupado, porque eu achei que ia ter não só a parte sanitária, mas eu fiquei preocupado com a parte civilizacional, social. Eu achei que podia ter um caos muito grande, assim. E aí fiquei naquela de preparar a casa e pensar no plano A, B, C e D e tal. E depois a gente começou a se adaptar. E aí comecei a focar muito na minha mãe, porque como a minha mãe estava sozinha, ela mora aqui perto de mim, ela é minha vizinha, ela veio para São Paulo gradualmente e tal. Antes ela ficava 70% em São Paulo, 30% no Rio, ainda estava mantendo essa média. Sim. Antes da quarentena. Aqui ela ficou na casa dela, que é pertinho aqui de casa, mas a gente ficou sem se ver também 3 meses, ela no grupo de risco, né? Então eu fiquei muito preocupado com isso. E aí, como a gente também trabalha junto no canal Leda Nagli, nas redes sociais da minha mãe todas, eu tô à frente dessa parte técnica, estrutural, estratégica, assim, né? Nas redes sociais. E aí a gente ficou meio paralisado no começo, depois a gente começou a fazer entrevistas como você está fazendo agora comigo aqui. E agora é o novo normal. Então, aí a gente mandou esse novo normal aí, mudou a política e a minha mãe nunca produziu tanto na vida, porque aí ela canalizou toda a energia social que ela tinha já normal, porque ela gosta muito de sair, de passear. Sim. E tal, ficou fazendo 3, 4, 5, 6 lives por dia. Conteúdo para vender, filho. Exatamente, as redes sociais dela nunca cresceram tanto, então foi um paradoxo, porque ao mesmo tempo que o Brasil estava numa crise como nunca antes viveu, a parte digital deu uma acelerada também gigantesca, vertiginosa para cima. A galera foi se adaptando, real. E inclusive ontem, numa live, eu falei isso com a entrevistada, eu falei, eu acho que quando a gente voltar para uma vida normal, né, digamos assim, a pandemia, live vai continuar, o digital vai ficar mais forte ainda, porque a galera agora se acostumou com isso mesmo. E é isso, agora, filho, é se acostumar e viver esse novo normal, né, que a gente tá falando. Exatamente. Vou baixar um pouquinho aqui, porque eu fui colocar o ponto de vista de blogueira, que normalmente é de cima para baixo, que é aquela técnica da selfie, né? Mas acho que tá muito para cima. Deixa eu descer um pouco. Boa, mas se para você tá ruim, pode ficar à vontade. Assim acho que tá melhor. Agora falando um pouquinho sobre sua carreira, antes da gente entrar no lance de paternidade, né, que é o assunto principal aqui da nossa live, mas Cúmplices do Resgate está sendo reprisado. E como é que foi para você saber essa reprise? Olha, eu já esperava disso em se tratando de SBT, que a reprise ia ser bem rápida. Porque antes disso, eu também, por curiosidade, a novela com menor intervalo na Globo entre a exibição normal e a reprise, não vale a pena ver de novo, foi a novela Sete Pecados, do Valci Carrasco, que eu fiz. Sim. Então foi minha primeira vez me revendo, não vale a pena ver de novo na vida. E foi uma experiência muito engraçada, assim, porque foram poucos anos depois. Aí quando foi estrear a novela Cúmplices de um Resgate, olha que doideira, eu tava fora do ar, quase batendo meu recorde fora do ar na TV. Aí eu fiz uma mudança drástica, saí do Rio de Janeiro, vim para São Paulo para fazer uma novela no SBT, que era uma emissora nova, que eu nunca tinha trabalhado, meu primeiro protagonista e tal. E aí na semana que Cúmplices de um Resgate foi estrear, estreou também Caminho das Índias, não vale a pena ver de novo. Na mesma semana eu era o herói, mocinho
bonzinho total, cara bom demais para ser verdade na novela do SBT, como se de um resgate, Sim. num horário super bom, que é o horário nobre, né? E aí no Vale a Pena Ver de Novo eu era o pit boy que não valia nada, que era vândalo, batia em todo mundo, politicamente incorreto, último nível. Oposto. Então eu pude brincar de estar no ar em duas emissoras ao mesmo tempo, com dois perfis de personagem completamente diferentes, e, e foi muito interessante. Eu nunca fiquei tanto tempo no ar na minha carreira inteira. Então, o tempo de tela do Duda, até brincava assim, ó, eu dei mais audiência, eu fui a pessoa que deu mais audiência no dia todo, ficava brincando, juntando o Ibope da Globo com a do SBT, somando assim, e brincando. E aí, agora a reprise está acontecendo, e como é uma novela para público infantil, familiar e tal, então normalmente quem está assistindo são novas gerações, né? Sim, exato. Então, é a geração então da para coisa, eles, na verdade, a geração que está no meio digital, né? Tá sempre antenado, sempre inteirado. sim, e não, isso eu fiquei impressionado na primeira exibição da novela, Como se de um resgate, como o público era conectado. Sim. Porque, como é o público mais jovem, então era um público que assistia a novela. Na época era o Snapchat. O Snapchat estava bombando, Instagram, Twitter, então, e YouTube. Então, as pessoas assistiam a novela e criança gosta de assistir o mesmo capítulo várias vezes, né? A novela tinha muita música, então as crianças assistiam a mesma música 5.000 vezes. E agora eu sei muito bem com Patati, Patatá, Peppa Pig, tudo isso. Toma azul e gosta de... igual se maquiou, que eu vi também. Que você falou, ela tenta imitar a mãe, mas ela sai igual o Patati Patatá. Gostosa, cara. E me fala uma coisa, o quanto o Cúmplice de um Resgate impactou na sua carreira? Ou você acha que teve uma outra novela que você falou, não, aqui realmente encontrei meu lugar, foi sucesso tranquilo, divisor de águas? Cada novela acaba dando uma impactada única, assim. Essa foi interessante porque mudou muito, porque assim, foi a primeira novela que eu fiz, que eu sou meio 880, então demorei muito para abraçar a rede social. Então perdi a fase do Orkut, primeira fase do Facebook, a primeira fase do Instagram, tudo isso. Aí eu lembro que eu era tão velho de cabeça, assim, que eu lembro que eu fiz uma novela em 2011, que era Salve Jorge. Aí eu era o par romântico da Bruna Marquezine na novela. E ela usava muito o Instagram, ficava o tempo todo mexendo. Eu pensava, essa geração está perdida. Olha só, menina com tanto potencial, fica o tempo todo no telefone. Eu fazia esse tipo de comentário de tiozão, sabe? Total. Aí eu demorei um tempão para ter smartphone também e tal. Eu sou ou early adopter último nível, ou eu sou um velho ranzinza que demora um tempão para aceitar. Então aí no caso das redes sociais eu fui nesse lado velho ranzinza. E aí quando eu entrei, foi a primeira novela que eu estava já conectado em todas as redes e tal, que aí antes eu não tinha nenhuma, depois eu já tinha Instagram, YouTube, Facebook, Twitter e Snapchat, tudo junto. Aí foi a novela que eu fiz já conectado a essas novas redes, né? E era uma novela que o público era um público mais conectado por ser o público infanto-juvenil e tal. Sim. Então, isso me impactou muito na minha forma de falar, por exemplo. Então, eu acho que se não fosse essa novela nas redes sociais como eu, sabe? Não vestindo um personagem e tal, mas as redes sociais dão uma liberdade muito grande. Mas quando eu entrei para falar com o público mais jovem, eu acho que eu fiquei com um senso de responsabilidade maior, por exemplo, com palavrão, sabe? Um exemplo bobo, assim, mas palavrão. Uma coisa que eu falava mais na minha vida. Que impacta a vida. Eu passei, não quero falar palavrão porque tem um monte de criança me vendo, sim, sabe? Aí, sei lá, uma coisa me mudou um pouco o meu jeito de falar, até fora das redes sociais, porque eu passei a me policiar mais em relação a isso. Sim. Por exemplo, um exemplo bobo, mas que eu acho que sintetiza bem, assim, um dos impactos. E também tinha a parte boa do fascínio, assim, que criança não tem filtro, né? Então, as crianças me viam na rua e do nada, assim, Otávio! Aí vinha com a pureza, sabe, de coração. Então foi muito legal, mas, sei lá, a própria Caminho das Índias foi outro divisor de águas muito importante também na minha carreira, porque foi o personagem que teve mais impacto, assim, ódio, proporcionalmente, porque muito ódio
Mas ódio era um ódio engraçado. As pessoas chegavam para mim com um sorriso de orelha a orelha. "Ah, eu odeio você! Eu odeio você!" Mas rindo, sabe? Porque ele tinha essas coisas, assim, esse tom de humor. Ele era o alívio cômico, assim, era o anti-exemplo, mas ao mesmo tempo também contava esse anti-exemplo com um tom de humor. Assim. O Antônio Calone era muito engraçado, né? Beatriz Nogueira era muito boa, engraçada. E quando a gente Então quando também faz o tinha. papel bem, marca, né? Quando as pessoas sentem ódio é porque tá fazendo o papel certo, entendeu? Eu sempre penso É, assim. Eu falei, não, se tá ali, se é o rim da história, o pessoal tá sentindo raiva, tá sendo um papel maravilhoso. Isso que é importante. E você sim. também agora tá no cinema, né? Você ia estrear um filme Garota na Moto, né? Como é que surgiu esse convite? Pois é, outra coisa que eu dei sorte assim foi que as filmagens terminaram em fevereiro. Então, antes, porque foi assim, as filmagens terminaram, aí eu peguei o avião, viajei, e quando eu voltei, foi o quase lockdown que foi decretado, assim, na quarentena geral, assim. Então deu tempo de filmar tudo, e é um filme muito legal, porque ao longo dos últimos anos eu fui meio que encontrando o meu nicho, assim, dentro da carreira. Porque eu Sim. falei assim, o que que eu posso contribuir mais, assim? O que que eu acho que eu posso pegar e ajudar a indústria também a se desenvolver. Aí eu pensei, desde pequeno, assim, eu gostava muito de assistir filme de ação, de efeitos especiais, tipo Máquina Mortífera, Rocky Balboa, Predador, o Arnold Schwarzenegger, o Bruce Willis, Essa e essa galera toda. E o público brasileiro gosta muito de filme de ação e de efeitos especiais. Por exemplo, as maiores bilheterias do cinema aqui no Brasil também são esses filmes, Avengers, Avatar, Sim. essas coisas todas. Então, ao longo dos últimos anos, principalmente desde Caminho das Índias, mas depois eu acelerei isso mais depois que depois que eu comecei a fazer outros personagens, tipo um lutador na Malhação, que era o Wanderson, depois a série Rio Heroes, que eu era um outro lutador. Eu engatei também uma sequência de lutadores. E Sim. aí eu gosto muito de cena de ação. Então eu falei, eu quero me especializar em cenas de ação. Ao longo dos anos na carreira, tudo, eu fui conhecendo também os dublês do Brasil, os melhores dublês, as melhores técnicas para fazer esse tipo de cena, tudo que dá para desenvolver aqui no Brasil, nesse setor, assim, nessa área da dramaturgia e tal. E passei a treinar também bastante artes marciais, todas essas técnicas para poder usar junto com as artes cênicas, misturar artes cênicas com artes marciais, essa coisa de direção para cenas de ação, que é bem complexo também, porque envolve jogo de câmera, envolve toda a parte de computação gráfica, que também está crescendo muito, está barateando muito também. Antigamente era muito difícil você fazer efeitos especiais, mas, por exemplo, a Record nas novelas bíblicas e nas Sim. novelas de época conseguiram fazer uns efeitos que no Brasil eram impensáveis, né? Então essas coisas estão sendo muito democratizadas, assim, desde equipamento de filmagem, de hardware, né, até os softwares todos de pós-produção e tal. Então eu comecei a investir bastante nisso, aí trouxe até ano passado para o Brasil para fazer uma sequência de workshops, um dos maiores dublês do mundo, que é o dublê do Thor, Capitão América, do Batman, de vários filmes, inclusive desse que bateu o recorde do Netflix, o Resgate. Ele é Sim. o dublê oficial do filme também, que é o dublê do Chris Hemsworth, que eles têm um contrato já há uns 9 anos, ele é o dublê exclusivo do Chris. Aí eu trouxe o Bob para o Brasil ano passado para fazer uma sequência de eventos aqui, e aí estou me especializando bastante também nessa área. E esse filme, Garota da Moto, também foi um filme que eu pude botar em prática, com várias sequências de luta, com armas, com... Porque você interpreta um policial, não é isso? Sim, Ah, sim. Então tem que aí eu ter faço... esse jogo, né? De ter luta, de confronto e tudo mais. Sim. E aí o filme tinha previsão de estreia para outubro, mas dificilmente a gente vai conseguir manter isso, né? Da Só pandemia. até para perguntar para o pessoal se eles vão conseguir manter e tal, mas eu acho que é melhor esperar um pouquinho, né? Para Pra não... também estrear com aquele boom, todo mundo podendo ir, né? Curtir realmente esse lance de ver o filme, porque pandemia sair pra
é meio complicadinho. E eu acho que vai demorar ainda um tempinho a gente voltar a esse normal de ter aglomeração, né? A galera ter esse contato com os outros, assim. Mas, importante, sucesso. Vai ser sucesso, certeza absoluta. Porque foi preparado, como falou, com muita preparação, de fato. E é isso que importa. Agora, eu queria até puxar o gancho aqui da paternidade. Porque eu queria te perguntar, para falar sobre família, né? Você sempre quis ser pai, Duda? Ou nunca passou pela Sempre. Desde pequenininho, eu sempre me imaginei pai, assim. Eu pensava, ai, quando eu tiver os meus filhos... Aquela criancinha visionária, para não dizer abusada. Filho, já sabia nome de filho desde de criança? Ou como é que... Não, nome não. Nome eu nunca me preocupei. Tanto que a gente decidiu nos 48 do segundo tempo o nome da Zoe. Mas eu vi, inclusive, uma entrevista da Sabrina que ela falava vários nomes que você não concordava tanto. Vocês chegaram no denominador comum no Zoe mesmo, ou foi a Sabrina que escolheu, ou você que escolheu? Como é que funcionou? Não, a gente chegou no denominador comum, mas a Sabrina que teve a ideia e ficou lutando pela ideia. No começo eu resisti bastante, mas hoje eu não imagino a Zoe tendo outro nome senão Zoe. Para mim a Zoe é Zoe, sabe? Então a Sabrina acertou muito. Eu não imagino a Zoe sem ser... E aí quando ela faz alguma arte, assim, ela pinta a parede com lapiseira ou derruba a tinta no chão, aí eu chego... Quem foi que fez isso aqui que tá aqui, não sei o que. Aí ela, foi a mamãe. A mamãe? A mamãe fez isso aqui? Quem foi que fez isso aqui? Ela, Zoe. Aí começa a rir, faz uma carinha. Eu não sei como é que, gente, vai apertar muito. Meu Deus do céu. Você consegue apertar direto, né? Óbvio. Eu sou o grudento, assim. Eu dou um monte de... E agora ela aprendeu a fazer assim. Quando eu tô falando alguma coisa que ela não quer ouvir, tipo... botando algum limite, ou falando ou dando alguma diretriz para ela, ela manda assim, fazendo assim com a mãozinha. É mole. Tá bom, pai, tá bom, fala aí sozinho. Tá bom, pai. Muito engraçado. Como é que foi para você saber que ia ser pai? Como é que foi a notícia? Olha, eu acho que a notícia, ela demora para mim, demorou para cair a ficha, sabe? Para realizar. Até porque a gente passou por momentos bem conturbados no início, porque a gravidez, eu não sabia isso, eu descobri quando a Sá ficou grávida e quando eu comecei a viver de perto isso. Mas as pessoas já têm o costume, até na sabedoria popular, não se dá a notícia antes dos 3 meses, né? Sim. Porque a chance da gravidez se consolidar não é tão grande assim. Então a chance de acontecer algum problema é relevante, chega... 1/4, 1/3, assim, é uma coisa bem, eu não lembro exatamente agora, mas é bem próximo disso. Então, a gente ficou, principalmente nesse início, até o saco gestacional se estabelecer no útero, a gente demorou um tempão, a gente ficou 1 mês morando no hospital, e com medo, né, com possibilidade séria de perder e tal. Então, por conta também disso, eu acho que no meu caso foi um processo um pouco mais lento de realização, não virou a chave na hora. Sim. Então foi um processo, até que realmente ela saiu, aí eu acho que o momento mais emocionante da minha vida, e o momento que realmente eu pude sentir assim, aquele choque de realidade, foi quando eu peguei ela no colo pela primeira vez, quando ela tinha acabado de sair da barriga da mãe. Aquele amor, né, então, que o pessoal sente, e senso de responsabilidade também daquele serzinho agora tá na tua mão e você ser responsável para ele ser um ser humano topzera, digamos assim. Não, e engraçado que eu não tinha muita experiência com com criança recém-nascida, né? Então eu fiquei segurando ela no colo enquanto a Sá estava terminando ali todos os procedimentos durante alguns minutos, e depois de passar por todo aquele trâmite ali de pesagem, de marcação e tal, sim, eu fiquei segurando ela no colo também, e parecia que meu ombro estava queimando, parecia que eu estava segurando uma bigorna de 50 quilos, sabe? De tão tenso que eu estava, devia estar assim, porque é muito frágil, né? Então você fica ali com aquele medo, eu estabanado assim, sem saber ainda assim prática, sem horas de voo e tal. E também é uma coisa, tipo, o bem mais precioso da família inteira tá ali na sua mão, né? Então foi muito engraçado para mim, simbolizou, sintetizou bem assim esse momento o comecinho da família ali, né? Tipo, é um serzinho que veio para mudar tudo, né? E inclusive eu fiquei sabendo que você soube da gravidez no avião, por mensagem.
Não, eu estava viajando, eram 8 horas da manhã, eu estava dormindo, estava numa viagem de trabalho, eu estava lá no interior do Piauí, longe para burro de tudo, e aí do nada eu acordo com o telefone tocando, eu atendo o telefone, o que houve, meu amor? Aí ela, você viu a mensagem? Aí eu, não, ela então vê, aí desligou, aí eu ainda, né, tipo, recalculando rota, né, totalmente Vamos voltar aqui para bêbado de sono. Aí eu olhei a mensagem com foto do teste. Aí eu, não é possível. Isso eu não entendi nada. Na hora eu pensei assim, depois a gente faz um exame direito, porque esse exame não deve nem ser preciso. E, na verdade, esse exame de farmácia ele tem 99,99. E eu achava que era uma coisa assim, deve ter a chance aí de estar certo. E aí depois eu fui realizando tudo aos poucos também. Aí liguei para a gente conversou. E aí fui realizando tudo aos poucos, assim. Mas vocês não planejavam, né? Ou vocês planejavam ter filhos, ou não? Não, a gente planejava, mas a gente achava que ia demorar mais, sabe? Uhum. Porque a gente cortou todos os meios de contraceptivos, então isso aí já é a parte mais importante do planejamento prático, né? Sim. Então ali... E aí a gente... Só que já... A gente achou que ia demorar mais e quando a Sá já estava grávida, eu finalmente cedi, falei, vou baixar aquele aplicativo para medir o ciclo menstrual. Aí eu estava tentando medir ali para saber os melhores dias e tal. E isso tudo ela já estava grávida, a Zoe já estava na barriga dela, a gente não sabia ainda. Não teve essa expectativa, esse negócio da pressão, né? Aconteceu. E é isso. E vocês estavam querendo, isso que é importante, né? A gente estava querendo, mas acabou que aconteceu antes do que a gente imaginava, porque a gente também achou que ia demorar mais, assim, porque na verdade foi de uma forma tão natural que pegou a gente um pouco de surpresa, mas dentro ainda a gente queria, estava tentando, mas achou que ia demorar mais. E você e a Sabrina, quando a Zoe nasceu, o que mudou na vida de vocês? Muda tudo, né? Porque, na verdade, é bem clichêzão o que eu vou falar aqui, mas é clichê porque é verdade, assim. Porque tem aquela clássica, assim, de que, quando nasce o nosso filho, a gente deixa de ser a pessoa mais importante da nossa vida. Sim. E a nossa vida gira em torno de um outro serzinho. A Sá mandou aqui, comentou agora. Te amo. Também te amo, meu amor. A Sá tava botando a Zoe pra dormir. A Sá botou a roupa pra treinar. E aí a Zoe acordou, aí, tipo, corta, tava a Sá com a roupa de treino, deitada com a Zoe. Inclusive, a Zoe super acompanha os treinos da Sabrina. Eu fico chocada. Quando ela fica na câmera, faz uma posezinha e tal, eu fico assim, gente, que fofa. Já tá no mundo fitness, entendeu? Tá certa, a Sabrina arrasou, já tá tranquila, já tá encaminhando aí pra ficar com o corpo igual da mãe. E do pai também, que todo mundo aí é bem fitness nessa casa. Não, é engraçado que a Zoe aprendeu a contar já fazendo agachamento, porque a gente vai brincar de contar 1, 2, 3, aí ela vai agachar 4, 5, e ela vai fazendo o movimento. Ela associou o movimento à contagem, muito engraçado. Aí, quando a gente quer só contar, quando vê, ela tá lá fazendo algum exercício, tentando fazer algum exercício que a mãe fez ali. O pessoal já tava aqui no comentário. Pega a Zoe, mostra aqui pra gente. Gente, a Zoe tá dormindo, tá? Avisa pra eles, né, Duda? O pessoal não ficar aí pedindo, porque real tá no cochilo. No cochilo da tarde, digamos assim. Tem a rotina. Ela sempre dá uma cochilada à tarde. No início ela estava dormindo à tarde um pouco mais cedo, aí agora ela foi acostumando a dormir depois do almoço. Aí ela dorme por volta de 1 hora e meia, mais ou menos nesse horário, assim. E como é que foi você, Duda, crescer no papel de pai? Porque é uma novidade, né? Obviamente. Ih, deu meu trabalho. Voltou. Travou? Voltou. Como foi pra você crescer no papel de pai? Porque é uma novidade pra gente, obviamente, né? Papai de primeira viagem. Como que é ter essa responsabilidade do nada, digamos assim? Eu acho que a gente vai aprendendo com a própria experiência, né? Por mais que a gente se prepare, porque é engraçado, enquanto tá rolando a gravidez, a gente faz meio que um simuladão, né? Começa a fazer curso, começa a assistir tudo de bebê, de gravidez, de pedagogia, aí faz um mega
um mega intensivão, assim, né, uma imersão ali nesse assunto, pensando nisso o tempo todo e tal. Mas quando começa, aí é que a vida... aí é que a gente começa realmente a fazer todas aquelas tentativas e tentativa e erro, e vai vendo o que funciona, o que não funciona, e vai sentindo e tal. Então, tem bastante informação. Você tem, na minha opinião, a gente tem que pesquisar bastante. Ih, acho que é a Sá que tá batendo aqui, peraí. Opa! De repente a Zoe acordou. Vocês pediram, galera. Fala assim, vocês pediram. Oi, bom dia. É que eu tô com o fone aqui. Nossa, tô com... Elas não estão te ouvindo. Inclusive, junta aí pra gente fazer uma foto. Ó, junta aí pra gente fazer uma foto. No frame. Olha aí, ó. Zoe. Ó, Zoe, fala assim. Oi, bom dia. Oi, bom dia. Linda, sou maravilhosa. Manda um beijo pra Sabrina. Estamos assistindo, não dormiu. Pra ela e dá um beijo na Zoe. Tá te mandando um beijão, porque não tá ouvindo. Tá te mandando um beijão. Um abraço, um abraço. Abraço, abraço, abraço. Sanduíche de Zoe. Eita, tirou meu fone. Que gostosa, gente. Ai, meu Deus. É um privilégio conhecer essas duas mulheres. Ela tem mania de tirar meu fone. É um privilégio conhecer essas duas mulheres lindas. Fala pra elas aí, maravilhosas. É um privilégio poder conhecer... O que você falou? Desculpa. É um privilégio conhecer essas duas mulheres lindas. Você tem sorte, Duda. Arrasou. Um privilégio conhecer essas duas mulheres lindas. Falou que eu tenho sorte. Você que é maravilhosa. Linda. Linda. Então, meu amorzinho. Até mais, Zoe. Até mais, meu amor. Por essa presença ilustre. Tá agradecendo pela presença ilustre aqui. Agora, você viu a carinha de sono dela? Aqui, galera pediu, gente. E ela não acorda de bom humor nessa sonequinha da tarde, hein? Foi um evento raro aqui. É inusitado. A Zoe acorda super de bom humor de manhã, mas no soninho da tarde ela sempre acorda meio chororô, meio borocochô, assim. Que fofa, gente, que gostosura, muito fofa. Não te deu sorte. Qual é o desafio, Duda, de ser pai, hein? Vamos lá, porque, obviamente, tem o lado bom, mas tem aquele lance de ter responsabilidade, né? Tem todo um desafio nesse papel. Eu acho que em tudo na vida, tudo tá conectado e tudo anda junto, né? Então, as partes boas e as partes ruins vêm junto. Sim. A gente tem toda a preocupação, quer dizer, eu tenho toda a preocupação assim, em relação ao futuro dela, os métodos de ensino, de criação, os exemplos. E é difícil porque tem coisa que você fala uma coisa, mas se você fizer outra, né? Quase tudo na vida, o exemplo é muito mais forte do que a retórica, a palavra, né? O texto que você fala. Aí você pode chegar para ela e falar, não pode mexer no celular. Entendeu, filha? É difícil isso, né? Então tem todas essas coisas assim. Essa é a parte mais difícil, porque tem coisa que a gente sabe que tá errada, mas a gente continua fazendo, desde coisas pequenas até coisas que podem até atrapalhar a saúde, podem atrapalhar, sei lá, toda a vida pessoal, social, financeira, enfim. Então, acho que a parte de você buscar ser um bom exemplo é a parte mais difícil, porque a parte teórica é muito mais fácil, né, sabe? Ensinar. A prática ali, que é uma a prática é mais difícil. Aprendizado, eu acho, para os dois, né? Então, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que confiar que a vida também vai cumprindo, vai acontecendo também naturalmente, assim, tipo, tem coisas que não dá tempo de mudar agora, né? Hoje já está aqui, eu já sou quem eu sou, então a gente pode confiar que esse é o melhor exemplo que a gente pode dar para ela, que eu posso dar para ela, então isso dá uma liberdade, ao mesmo tempo que você fica apreensivo por um lado, eu fico apreensivo por um lado, eu fico tranquilo e livre por conta disso também, porque tem coisa que não... E aí... Pode falar. E aí buscar fazer o melhor, estar presente, ao mesmo tempo. Porque eu gosto muito de estudar roteiro, a minha profissão, né? Gira em torno de contar história.
e a função de cada agente, cada personagem dentro de uma história e tal. Eu gosto de fazer analogia em relação a isso, assim. Na história tem o herói, que é o cara que vai começar a história de um jeito, vai passar por várias transformações, vai terminar a história de um outro jeito, completamente diferente, e vai passar por vários conflitos, vai resolver. E dentro da história tem o mentor, que é aquela pessoa que vai passar valores, vai dar dicas, e vai ajudar o herói a conseguir passar por toda aquela jornada e tal. Então, acho que o papel do pai é estar presente, mas não extrapolar o papel do mentor, assim, porque tem a grande maioria ela vai aprender por conta própria, né? Sim. A gente aprende muito mais com nossos filhos, isso é uma coisa que eu aprendi também. Meu sogro falava isso, um monte de gente falava isso, mas eu aprendi isso com a experiência, que a gente aprende muito mais com o nosso filho do que o nosso filho com a gente, porque proporcionalmente, porque ela está aprendendo o tempo todo com tudo. Desde, sei lá, mexendo numa plantinha todo contato até ela tem qualquer coisinha, um copo d'água, então ela está aprendendo o tempo todo. Então, ela vai aprender comigo também, mas ela está aprendendo com tudo o tempo todo. Então, eu acho que o papel é estar presente e se manter nessa função, entre aspas, do mentor dentro da história. Porque aí a heroína, a protagonista, a estrela da história é ela, né? Eu tô aqui, nesse papel, eu tô aqui como mentor. Então, eu acho que essa é a dificuldade e, ao mesmo tempo, é o papel e a função que, principal, por ser mais definida, me liberta, assim, sabe? Eu acho que esse que é o meu papel na história da Zoe, né? E você é muito amigo, né, da Zoe. Eu percebo muito isso nos stories, que assim, você exerce um papel de amigo mesmo. Assim, estou aqui para o que você precisar, conte comigo. Eu queria saber como é que é essa relação constante com ela, sabe? Como é que é essa amizade que você construiu com a sua filha, que é tão pequenininha e que com certeza te considera um paizão. Pois é, então, eu tive uma relação muito assim com meu pai e tenho até hoje com a minha mãe. Então, eu sempre fui muito próximo da minha mãe, a gente sempre foi, além do papel mãe e filho, a gente sempre foi muito amigo. Então, e agora a gente trabalha junto e tudo. Então, a gente sempre teve essa cumplicidade muito forte. E com o meu pai também, o meu pai não morava comigo, ele muitas vezes morou em outras cidades, assim. Meus pais se separaram quando eu tinha 1 ano e meio, mas o meu pai era muito amigo da minha mãe, ficava hospedado na minha casa, no quarto de hóspede, quando ele ficava no Rio, muitas vezes. Então, quando a gente estava junto, que era bem frequente, mas a gente não morava junto, aí ele era muito presente e ele tinha muita paciência para conversar comigo, para me passar conhecimento e também toda a parte de valores que ele me ensinava pelo próprio exemplo. Então, ali. essa influência sua, né, vem da sua mãe e do seu pai, para passar para a Zoe também, né? Isso que você aprendeu com ele. Exatamente. E aí é muito engraçado porque, assim, no meu lado materno, eu era filho único, sobrinho único, que a minha mãe tem 2 irmãs, e tinha a minha avó, e também tinha a minha babá, que era a minha segunda mãe, a Derli, e ela não teve filhos. Então, olha só, meu lado materno eu era o filho único, sobrinho único, neto único e quase filho adotivo da minha babá, todas mulheres. Sim. No meu lado paterno, meu pai era o mais velho de 8, eram 4 homens e 4 mulheres, então ele era o mais velho da família, de 8, ele tinha 7 irmãos, e todos os meus tios tinham filhos. Então, na família do meu pai, quando eu ia ficar com a família paterna, então lá, por exemplo, na minha família materna, eu ia argumentar alguma coisa. Ah, mas eu acho que eu posso comer vendo televisão por causa disso. Ai, que bonitinho meu filho argumentando. E aí quando eu chegava na casa da minha família paterna, eu chegava assim, não, mas eu acho que criança não acha nada. Aqui que é hora de dormir, é hora de dormir. Aí meus primos todos iam dormir na hora de dormir, apagava-se a luz do quarto das crianças, todos os meus primos dormiam em 5 minutos, porque todo mundo estava acostumado, e eu ficava ali fritando na cama. E quando eu falava, não, mas eu acho que criança não acha nada, vai dormir. E todo mundo ia, menos e eu ia junto, lógico. Mas então eu tive um pouco desses 2 mundos. Então eu tenho 2 irmãos paternos também, então eu tive a parte de filho único, a parte de uma criação um pouco mais moderna, e a parte de ser o filho mais velho de vários irmãos e ter vários primos muito próximos, então viver também essa parte mais tradicional, digamos assim. Sim. Então,
Acho que por isso que eu virei ator, porque aí que começou o blend ali, né? Começou ali a mistura de... É uma experiência E acho... completa, começa ali, filho. Tem que expandir esse conhecimento para algum lugar, entendeu? Aí acho que eu misturei um pouco disso também com a parte também de busca pelo conhecimento, procurando também referências assim no mundo intelectual, em Sim. livros, em entrevistas, palestras e tudo mais. E misturei com a minha experiência também. Aí saiu mais ou menos isso E que aí vocês acompanham um pouco, né, influenciou na nas redes. paternidade, né? Com certeza influenciou na paternidade, porque agora faz parte de você. Imagino que essa seja uma experiência universal. Todo mundo, Sim. quando chega a sua vez e tal, meio que faz uma mistura de todas as experiências, As né, que foi fases da vida, acumulando. né? Pega cada fase da vida e vai pegando ali É, o que é bom para passar pro outro. Porque como você mesmo disse, não, você e é tem dor da engraçado. Zoe, né? Pois é. E é engraçado como a gente ouve muito dos nossos pais quando é criança. Você vai ver quando chegar a sua vez. Você ainda vai me dar muito valor. Você ainda vai dar valor ao meu sacrifício. E aí acontece exatamente isso, né? A profecia se realiza, né? É muito engraçado isso também. E você se considera um paizão, ô Duda? Porque a gente considera. Ah, Agora, partindo de você, sua visão. então, é relativo, né? Eu me considero um paizão, me considero um pai presente, me considero um pai esforçado, mas sei lá, eu acho que eu tenho muito que aprender ainda e tenho que me manter sempre atento e, e sempre curioso, né? Para poder aprender, sentir, diminuir ao máximo aquela coisa da tentativa e erro, otimizar, né? Essa coisa para errar o mínimo possível, buscar acertar o máximo possível. Sei lá, eu acho que é um processo constante, assim. E você acha que, na verdade, não é o que você acha, o que você quer, na verdade, passar para as outras, assim, a imagem. A imagem como um homem, como um pai que está sempre ali presente. Qual a imagem que você quer que ela tenha de você quando ela crescer, né? Durante o crescimento dela. Porque tem muita gente que não tem um contato bom com o pai e vira e mexe, isso acaba atrapalhando muito psicologicamente na vida futura. Qual a imagem que você quer passar para a Zoe? É, o que eu quero é passar uma imagem de segurança, de um pai presente, que ela pode contar comigo para tudo, que ela pode se abrir para mim, que a gente sempre vai poder conversar, que eu vou estar sempre aqui incondicionalmente para dar suporte e vice-versa, porque é engraçado também como as coisas se invertem, né? Por exemplo, com essa história toda da minha mãe, agora eu cuido muito dela, então eu brinco que a minha mãe virou minha filha mais velha. Então fica assim, né? A gente meio que cuida também dos nossos pais, então provavelmente isso vai se repetir com a Zoe comigo e tal. Então as coisas se invertem também, né? Então é uma coisa, eu acho que isso é uma das maravilhas assim dessa relação, que está tudo tão conectado, essa interdependência assim, essa saudável de uma família, né? Então acho que o importante é ela confiar em mim, ela poder contar comigo para tudo, para ela poder se formar, para virar uma mulher adulta, madura, né, e conseguir evoluir em todas as etapas da vida dela, para ela se tornar uma pessoa Do bem, né? forte, do bem, em Sabe? todas sei As lá, áreas da para vida. ela e ser feliz também, né? Porque acho que a felicidade também é um resultado de muita coisa, né? Hoje em dia tem muito essa busca pela felicidade, mas eu acho que a felicidade ela é um resultado, você busca determinadas coisas e a felicidade vem como uma consequência. Você não pode buscar ser feliz. Se você buscar ser feliz, você meio que Sim. vai ter muita dificuldade né, de conseguir realizar isso. Eu acho que a felicidade é muito mais uma consequência, um efeito, do que sei lá, uma causa, né? Isso é real. E você tem algum projeto voltado para a paternidade? Você pretende fazer algum projeto voltado para a paternidade? Porque você tem um canal no YouTube, né?
Eu tenho muitos projetos, inclusive outras pessoinhas, outros filhos. Isso é uma pergunta importante, gostaria de saber. Eu tenho muita vontade. Então. Sim, planejando sim. Mas acho que nada muito iminente, assim. Ainda vai demorar um pouquinho, mas se tudo der certo, esse vai ser o projeto mais importante. Mas com o trabalho, profissionalmente falando, eu acho que mais na ficção, assim. Acho que eu não vejo... Eu tenho um projeto que chama Dono de Casa, que eu dou dicas práticas para as pessoas se virarem em casa. Isso aí acabou que teve tudo a ver com esse momento isolamento, quarentena e tal, porque as pessoas passaram a ficar muito tempo em casa e essa coisa. Acho que o termo mais buscado no YouTube é como fazer, né? Porque as pessoas usam o YouTube muito como plataforma de busca para aprender. E muita coisa que eu aprendi na internet, no YouTube e no Facebook, eu ensinei depois no próprio dono de casa, assim. Então acho que dá para pensar em umas coisas assim. Boa. Eu estou montando um curso online junto com o meu médico, que é o Dr. Vitor Sorrentino, que é nutrólogo, e a gente vai montar um curso, vai ser meio que um infotenimento sobre saúde, qualidade de vida, longevidade, baseado na nutrição e estilo de vida, exercício físico, que eu acho que isso é muito importante. Acho que a parte fisiológica é muito importante. Eu não acredito que existam várias felicidades, vários tipos de saúde. Assim, a saúde mental é uma coisa, a saúde física é outra, a saúde espiritual é outra. Eu acho que está tudo ligado. Então, se você conseguir manter a sua vida profissional, afetiva e a parte fisiológica em dia também, a chance de você conseguir fazer uma... Porque, por exemplo, a gente é uma máquina, né? O nosso cérebro está ligado ao nosso corpo. Então, para o nosso cérebro funcionar melhor, o nosso corpo tem que estar funcionando bem. E com tudo funcionando bem, a chance de você conseguir ter uma vida mais completa como pai, como profissional, enfim, eu acho que as coisas todas são complementares. Então a gente está montando essa pegada de infotenimento, vai ser uma mistura de entretenimento com informação. Então vai ter guia de como ler rótulo, o que levar na mochila, o que comer no aeroporto, como escolher uma comida no restaurante, como fazer compras no supermercado, o que uma família de brasileiro médio come durante uma semana e qual que é a nossa alternativa para isso. E aí eu vou também dar o meu depoimento ali de cobaia, sabe? São mostrando para as pessoas fazendo companhia para as pessoas que estiverem fazendo o programa, assim, porque é difícil, né, você mudar hábitos na vida, principalmente hábitos alimentares. Seu corpo fica dependente. Se você tem costume de comer muito açúcar, por exemplo, ter um outro hábito é muito difícil. Exatamente. Então tem a parte fisiológica e tem a parte mental, assim, né? A parte de mindset, que tá na moda também. Então, eu vou fazer companhia. Então tem a autoridade do médico, que vai falar tudo e vai explicar tudo, e eu vou fazer a parte da cobaia. Eu vou participar do programa junto com a pessoa que estiver participando com a gente, na comunidade e tal. Então, eu estou bem empolgado, assim, com esse projeto também. Boa. E agora, projeto de casamento, hein, Duda? Porque, assim, eu fiquei sabendo que você... a gente tem que comentar, né? Você e a Sabrina, vocês não são casados, mas estão aí há muito tempo juntos. E a Sabrina, recentemente, deu aí uma entrevista falando que gostaria de casar na Sapucaí, entendeu? Ou então no estádio de futebol. Ela gosta de causar, né? Assim, eu quero estar nesse casamento, só quero dizer isso. Mas vocês têm algum projeto? Vocês realmente estão planejando isso? Não, eu brincava que a Sabrina não é uma mulher, não é um evento. Ela é um evento. Aí ela lançou um instituto Sabrina Sato. Eu falei, então ela não é uma mulher, não é um evento, ela é um instituto. E aí ela gosta muito de causar. E não duvido nada que ela pense de verdade, assim, nessas possibilidades. Com as Mas de daminha, tá sussa. Então, porque antes eu tava naquela de... A gente ia casar antes e eu falei, não, a gente vai casar na entre-safra, falava brincando, né? Sim. Vamos casar na entre-safra. A nossa prioridade agora é a nossa filha e tal, aí depois... E a gente ficou enrolando para organizar, e a gente ia organizar para esse ano, e rolou essa loucura toda, e aí ficou para o ano que vem. Opa. Mas a gente tem que parar e organizar, sabe? Porque senão fica uma coisa muito... A gente ainda não parou. Eu acho que tem que bater a data, né? Botar a data, porque quando tem o deadline, igual você, quando tem uma matéria, você tem um deadline, aí você vai... Certíssimo.
Então tá bom, então a gente espera lá pro ano que vem, vamos ver se vem aí então um casamentão no estádio, Sapucaí, Zoe de ela vai pirar. Agora, Duda, pra finalizar o nosso papo, que eu amei muito, muito mesmo, que antes, né, de fazer a última pergunta, eu quero te parabenizar pelo paizão que você é, pelo que você demonstra ser tanto nas redes sociais e quanto você é também dentro de casa, porque a Sabrina mesmo fala, te elogia bastante, as pessoas que convivem com você, né, quando a gente procura na internet, sempre fala que você é um pai super presente, um paizão. Então, assim, parabéns. Eu acho que não teria outra pessoa melhor pra gente trazer aqui pra falar sobre paternidade. Te desejo um Dia dos Pais maravilhoso, né, de antemão, que você possa aproveitar muito o dia e que venha mais filhos aí pra gente curtir, pra gente também amar. Parabéns de verdade, viu? Valeu, Pietra. Muito obrigado. Eu que agradeço também. O papo foi muito bom. Me diverti muito aqui nessa conversa. E é engraçado que quando a gente conversa assim, quando rola uma entrevista e tal, às vezes são perguntas que agora no Dia dos Pais, né, na semana do Dia dos Pais, eu estou passando por esse momento, assim, de dar entrevista sobre a paternidade. Sim. E as entrevistas, elas parecem papos normais, mas na verdade, para pensar, são conversas super filosóficas, assim. Sim. E a gente não está falando assim só numa mesa de restaurante, está falando aqui numa live para o Brasil inteiro, né? Então, são oportunidades que colocam a gente para pensar em cima de tudo que a gente vai vivendo. Então, é também uma oportunidade boa para a gente aprender, evoluir, revisitar algumas coisas e examinar as coisas. Então, acaba que é uma experiência muito interessante e colabora muito para a gente, sei lá, para a gente continuar crescer, buscando, né? evoluir, crescer, exatamente. Então, obrigado, eu te agradeço também pela oportunidade e pela conversa. Isso, nós te agradecemos mesmo. Manda um beijo pra Sabrina, dá um aperto na Zoe por mim. E antes da gente finalizar, eu queria só te perguntar se você tem projetos pós-quarentena. Televisão, alguma coisa assim, que você já falou do seu projeto, mas depois da quarentena tem mais alguns aí vindo ou não? Tem mais um longa também de ação, mas eu não posso falar muita coisa ainda. Tudo bem. Mas mais um longa de ação e aí eu tô nessa aqui. O meu objetivo já é montar o meu time de dublê também aqui, para poder criar conteúdo na internet também, e testando com meus amigos diretores e dublês e tal, para a gente ter uma equipe coesa para poder fazer os filmes depois já com mais experiência ali, né? Porque é difícil você montar um time e conseguir fazer tudo nos ensaios. Porque, por exemplo, os ensaios, normalmente os filmes e novelas e séries têm uma estrutura muito grande, então a estrutura não pode parar por causa de um detalhe ou outro. Então, quanto mais ensaiado a gente tiver, quanto mais técnica a gente tiver, quando tiver a oportunidade para aplicar, a gente tem que estar super afiado para poder aproveitar ao máximo toda a câmera, porque são, sei lá, 50, 100 pessoas aí na equipe de filmagem, então eu estou nessa também, de buscar evoluir nessa parte, fazer acontecer. Boa, maravilhoso. Ó, antes de a gente finalizar, né, que eu já tô aqui falando antes de finalizar várias vezes, eu queria só dar um tchau e muito obrigada pra galera que tava assistindo a gente, sem ser aqui na Caras também, porque além daqui da Caras, tem a galera assistindo a gente na Contigo, Ana Maria, Asma, Titi, Minha Novela, Exitoína, Contigo na TV e Caras Lifestyle. A galera acompanhou a gente, acompanhou esse papo. Obrigada a todo mundo que estava aí acompanhando. E como é que você faz isso? Como é que você faz essa super transmissão? A gente transmite pelo Facebook das marcas e pelo YouTube, de cada marca. Transmitindo na TV Caras, prepara isso para todo mundo. E aí transmite aqui no Instagram e no YouTube e Facebook das marcas. Então tá todo mundo aí acompanhando. Ah, legal, maravilha. Vou assistir lá também, vou pegar e de repente eu boto até no meu canal também. Fechou, boa. Essa aqui vai ficar salva no Instagram da Caras. Vou até colocar o framezinho que apareceu aí, Sabrina, Zoe e você, pra ficar bem top. Ah, boa. Obrigada, Vitor. Valeu, Pietra, muito obrigado. Sucesso. Prazer foi meu também. Beijo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa tarde a todos aí. Feliz Dia dos Pais pra todo mundo. Exato. E um beijão, até a próxima. Valeu. Beijo.